palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus, terça-feira, 5 de abril de 2022, eu sou João Batista e venho até você com a palavra de esperança. Estamos experimentando e vivenciando a série O Poder da Paciência. Hoje nós estamos na terceira parte. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. O que você está achando desse tema? Compartilhe conosco. Pode também entrar no canal do YouTube. Você pode curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações e fazer com que esse canal de evangelização chegue a ainda mais pessoas. Muito obrigado a todos os 1.400 irmãos praticamente inscritos no canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos tomar como base a leitura que está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Aqui na tradução da Bíblia Ave Maria diz assim: um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Em outras traduções você pode, por exemplo, encontrar: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as suas ofensas. Enfim, tem várias traduções, mas acredito sim que o que essa leitura quer nos dizer é muito claro. Um homem sábio, o homem cheio da presença de Deus, sabe conter a sua cólera, ou seja, é paciente nos momentos difíceis, nos momentos conturbados. E ele tem por honra, qual que é o louvor de tudo isso? Ser capaz de passar por cima de uma ofensa, ser capaz de passar por cima daquilo que o denigre, o humilha. E aí nós caímos no tema de hoje: a paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. Já pensou se no momento que a gente estivesse ali, no momento de estresse, de fadiga, de uma situação conturbada, até mesmo de violência, de um acidente, se a gente já saísse logo no tapa com a pessoa ou com as pessoas? É o que infelizmente muitos fazem, né? Os jovens hoje, no ímpeto de querer resolver tudo na hora que o sangue está quente, né? Então nós vamos aprender com esse provérbio, capítulo 19, versículo 11, que um homem sábio sabe conter a sua cólera. Ele pode até estar com raiva, irritado em determinado momento, mas ele sabe se conter. E aí, a honra de tudo isso é que ele é capaz de passar por cima daquela ofensa e não permitir que aquilo cause um estrago no seu coração e nem ele cause um estrago, talvez, no nariz da pessoa, né? Porque tem hora, irmão, que realmente é difícil, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico, às vezes, observando alguns pais que vêm relatar que no momento de raiva acabou batendo no seu filho e depois veio um grande remorso. Ai, ai, ai. Por isso que é preciso se conter. E talvez a gente está irritado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, na rua, e descontamos na esposa, no esposo, nos filhos. E isso é muito sério. Isso causa um estrago muito grande nos sentimentos do coração daqueles que nós amamos. Irmãos, a paciência então nos ajuda a tomar decisões melhores. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. Tem um provérbio holandês que diz o seguinte: um punhado de paciência vale mais do que um monte de cérebros. Se os cérebros estiverem ali borbulhando, estressados, não vão chegar a nenhuma decisão coerente, consistente e com o intuito de chegar realmente ao objetivo, né? Então é preciso ter muito mais que cérebro, é preciso ter muitas vezes paciência. Aqui no livro O Poder da Paciência, da escritora M.J. Ryan, ela conta uma experiência que eu faço questão de trazê-la para vocês, porque eu acredito que isso aqui é fato que acontece na maioria dos lares. Preste atenção. Era madrugada. Minha filha Ana, de 2 anos, estava com muita febre.
Tínhamos lhe dado um antitérmico e a colocamos para dormir entre nós dois. Meia hora mais tarde, ela acordou chorando. Entrei em pânico e, aos gritos, mandei meu marido correr para o banheiro, cerca de 5 passos de distância, e pegar o termômetro. Dom foi e voltou calmamente e com tranquilidade verificou a temperatura de nossa filha. Não tinha subido, mas a minha tinha. Eu estava furiosa. Assim que Ana adormeceu de novo, estourei com ele. Será que isso aqui acontece nas casas, nos casamentos, entre os casais? Não posso acreditar que você tenha andado tão devagar. Era uma emergência. Você não conseguiria se apressar nem mesmo se a sua vida ou a de sua filha dependesse disso? Com serenidade ele respondeu. E aí é que faz mais raiva ainda na esposa, né? Quando a esposa, ou o contrário também, um tá estourado com o outro e o outro olha naquela cara de paz, né? Naquela cara de mar tranquilo e sereno. Ele então respondeu o quê? Ela, a criança, estava histérica e você apavorada. Achei que a melhor coisa a fazer era permanecer o mais calmo possível. Correr não me teria feito apanhar o termômetro mais depressa e só ia aumentar a agitação. Agindo do jeito que eu agi, levei menos de 1 minuto. Olhei para ele estava calmo, concentrado e o meu coração tinha disparado. Eu suava e sentia vontade de chorar. Mas deu para perceber que naquele momento Dom tinha muito mais condições para lidar com a emergência do que eu. Eu sabia que em uma crise é muito melhor manter a calma do que correr de um lado para o outro em pânico. Com agitação e histeria, os sentimentos bloqueiam a parte racional do cérebro, capaz de tomar decisões sensatas. Forte isso, né? Porque isso é uma realidade que acontece aí dentro da sua casa, talvez, né? Quando às vezes um tá ali todo estressado e o outro tem que manter a calma. Quando é uma situação de pânico, uma situação difícil, o outro tem que dar um jeito de tentar se manter calmo, porque se os dois se desesperarem, o estrago tá feito. A gente vai contando as coisas assim, a gente começa a relembrar de fatos, né? Há uns meses atrás, eu, minha esposa e minha filha estávamos em uma lanchonete onde tem brinquedos para criança. E a nossa filha gosta muito de pula-pula, né? Então ela estava lá brincando pula-pula e quando ela foi descer, ela desequilibrou e caiu em cima da escada com as perninhas abertas. E lá da onde a gente estava, a gente ouviu os gritos e saímos correndo. Chegamos lá, o sangue descia pelas pernas dela e nós, ali num certo momento, começamos a ficar até desesperados, né? Porque a gente não sabia a gravidade daquilo. Quando a minha esposa levou ela ao banheiro e viu que tinha machucado, a gente já entrou no carro e fomos rapidamente para o hospital. Da onde a gente estava até o hospital, no horário de pico, levaria muito tempo. Mas como era à noite, estava sem trânsito, em uns 8 minutos a gente já estava dentro do hospital. E eu falo que a minha filha é tão preciosa que no trajeto havia acontecido um grave acidente na rua principal da cidade. Ela viu o acidente, ela estava chorando aos gritos dentro do carro e eu tendo ali que dirigir, manter a calma. Ainda passei do lado do acidente, tinha sido gravíssimo, arrebentado os carros. A gente chegou no hospital, rapidamente ela foi atendida e graças a Deus não foi nada tão grave. Quando a médica falou não foi nada tão grave, a gente já foi acalmando, mas foi tenso, irmãos, foi algo assim. Só porque eu tinha que manter a calma porque minha esposa estava com ela tentando acalmá-la e eu tinha que dirigir o carro, chegar até o socorro para dar a ela a assistência necessária. O que eu quis contar a respeito do acidente, porque lá dentro do hospital, quando as coisas já estavam mais calmas, a minha filha olhou assim e falou: pai, vamos rezar por aquelas pessoas que sofreram aquele acidente? Gente, olha só, é ensinamento atrás de ensinamento que os filhos da gente, né, nos ensinam. Ela naquele pânico teve a sensibilidade de ver um acidente e depois pedir pra gente rezar pelas pessoas. Ela não pediu para rezar por ela, entende? Então aqui tem 2 ensinamentos. A gente tem que manter a calma quando às vezes o caos tomou conta da situação.
Não estou dizendo calmo, eu estou dizendo não é sair gritando. Imagina se eu saio atravessando todo o sinal e poderia ter causado uma tragédia também. E a criança nos ensina que mesmo no momento de pânico nós temos que olhar para aquilo que está à nossa volta. E no momento oportuno, clamar a Deus o seu socorro. Por que eu digo no momento oportuno? Porque na hora do desespero e do caos a gente não consegue nem rezar. Eu descia no carro falando somente assim: Senhor, cuida de tudo, Senhor, cuida de tudo, cuida da minha filha, cuida de nós, cuida desse trânsito, cuida de nós. Eu ia rezando, mas Deus sabia como estava meu coração, em pânico, desesperado, mas dentro de mim, para ela, para minha esposa, eu tinha que ter a serenidade para ser capaz de chegar aonde eu tinha que chegar. É fácil? Não é fácil. Agora, a meditação aqui do livro, O Poder da Paciência, continua dizendo algo muito interessante. Se eu não tivesse entrado em pânico e conseguisse manter a calma, teria podido decidir se seria melhor levar a Ana para o hospital ou ajudá-la a dormir de novo, em vez de esperar um minuto para constatar os fatos. A temperatura dela não tinha subido. Eu disse a mim mesma que algo terrível estava acontecendo e disparei o meu botão interior de pânico, que é o que muitas das vezes acontece com as pessoas. Às vezes o menino estava brincando e começou a chorar e já sai todo mundo louco, desesperado. Ou criança, hoje não pode chorar, que já causa um pânico na família inteira, né? Então, ao invés da gente ir lá ver com calma o que está acontecendo e depois tomar a decisão certa, a gente já fica tudo histérico, doido, né? Diante daquela situação. Então é preciso manter a paciência nesses momentos de caos que muitas das vezes nós enfrentamos. É fácil? Não é fácil, mas deve ser trabalhado. Então a paciência nos ajuda a tomar decisões melhores porque nos mantém longe das histórias amedrontadoras, agora deu certo, que prejudicam o nosso julgamento. As piores e mais apavorantes fantasias invadem nossa mente, causando tensão e pânico ante uma situação imaginária. É impossível fazer uma escolha adequada nesse estado. Quando a gente acontece alguma coisa, na hora que a nossa filha, por exemplo, caiu lá e começou a sangrar, nós imaginamos o pior, que ela tinha tido uma hemorragia muito profunda e o sangue, quer dizer, a gente só pensa o pior, a gente nunca é capaz de manter a calma. Não, espera aí, vamos lá, vamos avaliar primeiro, não, a gente se desespera. E aí quando veio a notícia, não, foi algo superficial, só porque é um lugar muito sensível, então o sangue desceu, tal, custou estancar, mas graças a Deus foi tudo bem, não foi nada grave, levou uns 2-3 dias até que amenizasse tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes o nosso desespero, o pânico, o sofrimento, antes mesmo de saber um resultado, ele nos consome, ele nos destrói. A ansiedade é outro vilão, né, que caminha junto com a impaciência. Às vezes a gente faz o exame, que a gente está sentindo algo diferente, e começa a pensar: e se for câncer? E se for isso? E se for aquilo? E a gente vai morrendo antes e de repente, quando chega lá, não, remedinho assim vai resolver tudo. A gente sofre demais antecipado. É preciso ter paciência. Inclusive tem uma música do Lenine, se eu não estou enganado, que se chama Paciência. Ouve depois, eu não me lembro aqui direito das frases, mas esses dias eu estava ouvindo ela e achei ela uma riqueza tão grande. Paciência é o nome da música, tá bom? Acho que é importante a gente ouvir coisas boas assim para somar a essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, né? Se tivermos paciência, enfrentaremos a vida da seguinte maneira: algo está acontecendo e o resultado tanto pode ser ruim quanto pode ser bom. De qualquer forma, o importante é saber lidar com ele. Ficar nervoso ou estressado prejudicará a nossa ação, como disse Mark Twain. Os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. Essa frase que eu tenho que grifar ela. Essa aqui tem que ser grifada e guardada no nosso coração. Os piores problemas que eu tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram, a não ser dentro da minha cabeça, né? Desperdicei uma grande quantidade de tempo e energia me preocupando com coisas que nunca chegaram a acontecer, só porque não tive paciência para ver como elas seriam de fato. Por isso, irmãos, foi um grande alívio descobrir que quanto mais eu exercito a paciência, mais
calma me sinto. E quanto mais calma me sinto, melhor posso avaliar uma situação antes de me inquietar e entrar em pânico. Se a prática da paciência não me trouxer outra recompensa além da capacidade de tomar decisões melhores, especialmente em uma crise, ela já terá valido a pena só de eu ter feito a experiência de tentar tomar decisões mais sensatas e mais atentas a tudo aquilo que acontece à minha volta. Agora, a paciência também nos liga direto à esperança, sabia? Preso por lutar contra o apartheid, Nelson Mandela passou 27 anos em prisões da África do Sul. Apesar de viver durante todos esses longos anos em condições degradantes, de abuso e de falta de comida, quando chegou à infame prisão de Robben Island, os guardas urinavam em cima dele e diziam: "Você vai morrer aqui." Ele nunca se voltou contra os brancos. Nunca desistiu do sonho de uma sociedade em que negros e brancos pudessem viver em liberdade e harmonia, e nunca perdeu a esperança de um dia ser libertado. A história dele realmente é algo extraordinário, gente. Inclusive tem filmes aí que vale a pena a gente conhecer, sabe? E ali você percebia uma serenidade, uma paciência. Por mais que talvez dentro dele ele tinha que matar leões todos os dias, né? Mas ele pelo menos transparecia. É o que dá-se a perceber naquilo que a gente vê, lê ou conhece. Ele escreveu em um diário que mantinha na prisão: "Um dia voltarei a sentir a grama sobre meus pés e caminharei ao sol como um homem livre." Para ele, esperança significava, preste atenção, manter a cabeça voltada para o sol e os pés se movendo para a frente. Houve muitos momentos de desespero em que a minha fé na humanidade foi severamente testada, mas eu não podia me entregar ao desespero. E a gente às vezes ouve umas frases tipo assim: o mundo não tem jeito, ninguém mais presta, as pessoas só pensam em si mesmas. Mas às vezes tem muita gente lutando para ser melhor, lutando para fazer o bem. Eu particularmente quero continuar acreditando cada vez mais nas pessoas. Agora eu já posso falar. Eu antes não podia, porque a gente não sabe nunca como as pessoas vão reagir. Quando começou a questão das vacinas contra a Covid, alguém me perguntou assim: "E você, o que acha? Você vai vacinar?" Eu disse assim: "Olha, gente, isso aqui é uma opinião minha, tá? Por favor, entendam." Eu disse: "Com certeza irei vacinar." Mas você confia nas pessoas, no sistema, nisso que estão fazendo?" Eu disse para a pessoa e disse para mim, não foi para uma pessoa foram para várias pessoas. Agora é por isso que eu estou dizendo aqui. Eu quero continuar acreditando que existem pessoas sérias e pessoas boas, querem o melhor para o mundo. Eu quero continuar acreditando. E ninguém vai roubar isso de mim. Ninguém. Eu não permito. Então é muito fácil ser induzido pelas pessoas. Tanto é que durante esse tempo todo nas palavras de esperança, vocês nunca viram falar isso. Mas como já estamos aí há um bom tempo vacinando, uma grande maioria já se vacinou. Quem não vacinou também, eu respeito a decisão. Mas eu estou dizendo algo meu. Então, eu quero sempre acreditar que as pessoas querem o melhor uns para os outros e para toda a humanidade. Tem gente ruim? Tem gente que escolheu fazer o mal, mas eu quero acreditar que a grande maioria escolheu fazer o bem, fazer as coisas do jeito certo. E isso é algo que ninguém pode tirar de mim, porque isso se chama esperança. Por isso que a palavra de esperança nasceu do meu coração, porque eu quero sempre acreditar, eu quero sempre esperar que do ser humano ainda virá algo muito bom. Eu quero sempre ter isso dentro de mim. Na tribo de Mandela, são os avós que dão nome aos netos. Quando nasceu sua neta, ele, que não vira a filha por quase 2 décadas, deu-lhe o nome de Azui, que quer dizer esperança. Esse nome tinha um significado especial para mim, escreveu em sua autobiografia, Longo Caminho para a Liberdade, porque durante todos os meus anos na prisão, a esperança nunca me abandonou. Eu tinha certeza de que essa criança fazia parte de uma nova geração de sul-africanos para os quais o apartheid seria uma memória distante. Após 10.000 dias, aos 71 anos, Nelson Mandela foi finalmente libertado
e partiu para conduzir a África do Sul a uma verdadeira democracia, sem o extenso assassinato de brancos por negros que a minoritária população branca temia. Nunca deixei de acreditar que essa grande transformação ocorreria, disse Mandela. Eu sempre soube que no fundo de todos os corações humanos há compaixão e generosidade. A bondade humana é uma chama que pode ser abafada, mas jamais extinta. A vida de Nelson Mandela é um dos maiores exemplos do poder da paciência, irmãos. Olha que interessante. Com calma e persistência, ele ajudou a realizar um milagre para si mesmo e para os outros 43 milhões de negros e brancos que vivem na África do Sul. Em seu discurso de posse como presidente, ele elogiou as pessoas simples e humildes desse país. Vocês demonstraram a grande calma e paciente determinação para reivindicar esse país como seu. Sob extrema pressão, Nelson Mandela se valeu de algo vital no espírito humano, a capacidade de ter esperança que nos permite trabalhar pacientemente por um objetivo que talvez nunca seja alcançado. Se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Isso inclusive está em Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Por causa da esperança, temos paciência para perseverar e lutar por aquilo que desejamos. Estudar para formar-se, escrever um livro, tecer uma colcha, plantar um jardim, porque acreditamos na possibilidade de um bom resultado. Sem a esperança, não tentaríamos nada, nem nos empenharíamos, porque nos faltariam os recursos emocionais e espirituais para aplicar a energia necessária na conquista dos resultados. A pesquisa científica confirmou a conexão entre a esperança e a paciência. Embora tenham a mesma capacidade intelectual, os alunos mais otimistas se saem melhor do que seus colegas pessimistas. Por isso, trabalhe no seu coração o otimismo, ok? O motivo está ligado à persistência. A esperança lhes dá disposição para continuar tentando. Os pessimistas, diante de uma dificuldade ou derrota parcial, desistem. A escritora Iana Van Zandt nos incentiva a lembrar que um atraso não significa uma recusa. O que seu coração deseja? Será que o que ele quer vale a pena? Com a paciência, inundamos de esperança a escuridão da espera para que um dia o desejo dos nossos corações se realize plenamente. Esse artigo aqui eu quis ler ele todo na íntegra, porque eu achei ele de uma riqueza muito grande para esse momento que nós estamos partilhando da palavra de esperança. Senhor, obrigado por mais esse dia na tua presença e por poder levar aos irmãos essa contribuição falando dessa urgência que toda a humanidade tanto precisa nos tempos de hoje, que é a paciência. Enche-nos do teu Espírito, para que, cheios da tua graça, possamos trabalhar essa grande graça em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, tenham todos uma excelente terça-feira, sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.